E aproveito para que vocês continuem com esse caloroso aplauso e recebam agora o vice-governador do estado de Minas Gerais, senhor Matheus Simões de Almeida. Seja bem-vindo. Obrigado, gente. Eu queria agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui, agradecer ao meu amigo Otaviano Pivetta pela presença aqui, pelo prestígio de me receber na cidade, Miguel, pelo carinho da recepção, e meu amigo velho de casa, Jossi Piscine, porque via Lucas, se eu não tomar pelo menos um café com Jossi, é porque deu errado. Jossi, o café normalmente é produzido lá em Minas Gerais, tá? Mas depois a gente discute sobre isso. Eu cheguei hoje, na hora que estava falando que pouca gente é de Cuiabá, que a maioria das pessoas foi para Cuiabá, estava falando de Cuiabá, e estava falando com o senador, aí descobri, além de tudo, que eu sou contraparente do senador, porque o Hélio Tito é sogro da menina do senador, então você vê que eu já estou meio misturado aqui no Mato Grosso, faço parte do ambiente do Mato Grosso. Gente, quando eu recebi o convite, fiquei feliz pela oportunidade de vir aqui. Eu sou um frequentador do Mato Grosso há muitos anos, queria começar dizendo, Miguel, como é que eu acho que Lucas do Rio Verde está avançando bem. Além da cidade crescer, ela está crescendo bonita. Então eu fico muito feliz de ver isso, viu? O nosso norte do Mato Grosso é uma região inspiradora. Eu falo sempre que tem alguém muito desanimado com o Brasil, fala, as coisas estão dando errado, os trens não estão andando. Eu falo aqui, vamos passear um pouco no Mato Grosso, tem tanta coisa acontecendo. Então, eu acho que e isso é verdade, né? Me perguntaram ali na imprensa logo antes sobre o que eu ia falar, e aí eu falei, olha, o estado mais antigo produtor rural do Brasil é Minas Gerais. Historicamente, Minas é produtor de alimentos. Mas o maior produtor agrícola do Brasil é o Mato Grosso. Então, eu acho que é um casamento bom, uma conversa interessante, a gente falar um pouco do que está acontecendo lá, do que está acontecendo aqui, mas focando numa preocupação que eu tenho e que acho que é uma preocupação que devia iluminar uma parte da atenção nossa todos os dias. Um desafio muito grande para os estados já consolidados no agro, mas que eu considero maior aqui no Mato Grosso, que é a passagem geracional. Vocês estão passando há 10 anos e nos próximos 10 anos pelo momento mais difícil de qualquer organização, que é o momento da transição geracional. O Mato Grosso, eu brinco, o Mato Grosso está fazendo 40 anos. O pessoal fica bravo quando eu falo isso, mas é claro, o Estado não está fazendo 40 anos, mas a revolução da presença agrícola no Estado está fazendo 40 anos. E isso significa que os pioneiros estão entregando os seus legados. E esse é um momento de grandes possibilidades e grandes riscos. Eu quero mostrar um pouco o que está acontecendo em Minas sobre isso. Um estado que já está na 8ª passagem geracional, para a gente pensar um pouco o que está acontecendo aqui. Um estado que está passando pela primeira grande passagem geracional. Só um número para vocês entenderem o nosso, da onde eu venho, né? Da onde eu venho. Eu estou falando a partir de qual posição. Minas Gerais tem uma característica muito diferente do Mato Grosso no que diz respeito à diversificação da produção. Nós temos uma concentração de produção em propriedades menores, mas, apesar disso, temos uma relevância do PIB agrícola muito grande dentro do estado. Minas Gerais, todo mundo sabe, não chamaria Minas Gerais se não fosse um estado minerador, mas 25% da riqueza do estado vem da mineração, 23% vem do agronegócio. O agronegócio em Minas, então, é quase do tamanho da mineração e tem crescido mais do que a economia mineira. Então, nós crescemos ano passado 6%, ano retrasado 6%, ano passado cerca de 5%, mais do que o crescimento médio do estado. Então, é a agricultura e a pecuária que estão puxando a nossa economia para cima. Não é? Isso é um dado para a gente muito importante. PIB do agronegócio em Minas Gerais é de 228 bilhões de reais de produção rural por ano. Esses números são importantes quando a gente pensa no cenário global. A gente está aumentando muito exportação, aumentamos ano passado 17% nas exportações. Esse ano a previsão é que a gente tem um salto de 20% das exportações, puxado pela commodity café, vou falar dela daqui a pouquinho, e exportando produtos agrícolas para 169 países. Só que na hora que você olha para esse gráfico, você vê que nós somos muito diferentes do Mato Grosso. Nós temos quase metade de todo o nosso mercado agrícola focado em café. Segundo produto mais produzido em Minas é soja,
terceiro é o setor sucroenergético. Nós somos o segundo maior produtor de cana do Brasil, perdendo só para o estado de São Paulo. Nós somos o terceiro maior em carnes, no geral. E em produtos florestais, nós somos ainda o maior do país, 3 milhões de hectares em floresta plantada, eucalipto. Então, esse é o nosso cenário, o grande cenário de Minas Gerais na agricultura é esse. Aqui a gente já percebe uma grande diferença em relação ao Mato Grosso, e isso vai se revelar também no tamanho das nossas propriedades. Eu vou falar agora mesmo sobre isso. Só para a gente entender, dentro do setor agrícola, nós temos uma relevância, dentro do setor agropecuário, nós temos uma relevância grande do setor pecuário, né? Então, a nossa pecuária ainda representa cerca de 35% de todo o setor agrícola mineiro, nos números consolidados até outubro do ano passado. Somos o maior produtor de leite do Brasil, somos o maior produtor de queijo do Brasil, e eu brinco com os paulistas, para eles ficarem irritados, que não dá mais para falar em política do café com leite, porque hoje a gente produz o café e o leite, então eles vão ficar sem nada para poder discutir com a gente. Mas isso aqui é o que faz com que Minas Gerais não tenha nada a ver com o Mato Grosso, em termos de estrutura agrícola. 62% das propriedades são minifúndios. Minifúndios, gente, são propriedades de menos de 20 hectares. Eu tenho 600 mil unidades menores do que 60 hectares. Então, quando eu pego minifúndios e pequenas propriedades, são 600 mil propriedades de menos de 60 hectares. E aí você fala, como é que eu faço para tocar isso no dia a dia? De onde veio isso, né, gente? Veio de 8 gerações de gente produzindo. E de fazendas que, ao invés de serem mantidas unidas para produzir, foram sendo loteadas. Eu falo que hoje em dia a gente não fala nem mais em partilha, você está falando loteamento, está transformando cada uma daquelas propriedades num lote. Como sobreviver de uma propriedade de 60 hectares? Meu pai, eu morei na fazenda até os 15. Morava numa fazenda pequena, de 350 hectares. Mas o papai falava, olha, hoje um caboclo com uma fazenda de menos de 300 hectares não mantém a família dele. Não consegue, mexendo com gado. Só que 300 hectares virou lá em Minas Gerais fazendão, tá certo, gente? Porque nós estamos falando de menos de 60 hectares, 5 vezes menos que isso. E aí o nosso desafio é muito diferente do desafio do Mato Grosso nesse ponto, mas eu acho que tem algumas lições que o Mato Grosso pode tirar disso para evitar alguns erros que nós cometemos no passado. Afinal de contas, é muito mais barato aprender com o erro dos outros. Aprender com o erro da gente costuma calejar e causar escoriações. Em Minas Gerais, gente, só para vocês terem ideia, nós fizemos um levantamento outro dia, a maior propriedade contígua de Minas Gerais é uma fazenda de 20 mil hectares de planta. Nós não temos nenhuma propriedade de mais de 20 mil hectares contíguos de planta no estado de Minas Gerais. Certo? Esse é o cenário, e aí vocês veem o tamanho da diferença do que é a realidade do Mato Grosso para a realidade de Minas Gerais. Apesar disso, quando você olha para o cenário brasileiro, Minas Gerais ainda é um exportador muito importante de commodities agrícolas. Eu não sei se vocês acompanharam a discussão, o bate-boca entre o presidente da República e o governador Zema nos últimos dias, mas uma das discussões é exatamente porque o presidente falou que Minas devia agradecer ao governo federal pelo que estava fazendo, e o governador respondeu, falou, olha, eu também estou esperando agradecimento porque 1/3 do saldo positivo da balança comercial do Brasil foi produzido por Minas Gerais, com café e ferro. Então, Minas Gerais responde por 1/3 do saldo comercial positivo de exportações do país, com 2 produtos, café e ferro. E pela primeira vez esse ano, na história, a exportação de café foi maior do que a exportação de ferro, em valor, tá certo? Não em volume, né? Porque a cotação do café, se a gente tivesse em Minas, nesse momento aqui, eu ia olhar aqui, eu ia conseguir identificar os plantadores de café um a um, porque são os que estão sorrindo o tempo todo. O cara não consegue deixar de sorrir, porque o cara, ele comprou os insumos, o café estava a R$900 a saca, ele está vendendo o café a R$2.300 a saca, então ele não consegue se controlar, tá certo? É mais forte que ele. Com uma notícia interessante para o produto do café,
não há perspectiva de recuo do preço, porque o que está acontecendo... Minas Gerais produz sozinho 25% do café do mundo. Então não é uma questão de ter falta de café no mundo, é uma questão de estar aumentando o consumo. Então, como as pessoas não vão parar de tomar café na China, porque elas estão começando a tomar café agora, o plantador de café está bem tranquilo lá em Minas Gerais, por isso que eu brinquei com o prefeito Miguel, falou, Miguel, pode incentivar o pessoal a plantar esse café Conilon aí, porque robusta, porque é óbvio, é um café de valor um pouco mais baixo que o nosso café arábica, mas muito adaptável ao clima de vocês, porque Rondônia já é um enorme produtor de café. Então, para quem é pequeno, e aí eu quero começar a fazer essa conta com vocês. Nós aqui estamos acostumados com a lógica de que nós somos monocultores, não é isso? Ainda que com 2 safras. Esse é um desafio interessante para a hora que eu começar a ter fragmentação de áreas para baixo de 1.000 hectares. Porque para baixo de 1.000 hectares, gente, monocultura não leva o caboclo mais não, viu? Guarda esse número na cabeça. Para vocês pensarem no futuro. Enquanto a gente conseguir manter a propriedade acima de 1.000 hectares, monocultura é o que há. Ganho de eficiência, ganho de produtividade, ganho de escala. Começou a passar para baixo de 1.000 hectares, monocultura não dá conta. E aí a gente vai ter que começar a pensar em experimentos como esses que a gente está vendo hoje, falando em agricultura familiar, em que pese eu achar essa expressão horrível, que eu queria saber o seguinte, tem algum agricultor aqui que não é familiar, que produz com quem? É porque, assim, para mim, todo agricultor é familiar. Eu não gosto da expressão, porque para mim a expressão agricultura familiar, ela quer separar o grande agricultor do pequeno, para dizer que o pequeno é uma pessoa de família e o grande não, tá certo? O grande é malvado, malvadão. Então, mas tudo bem, vamos usar a expressão que todo mundo usa. Nós vamos voltar a falar nisso depois. O que a gente tem feito em Minas Gerais? Acho que aqui o desafio é parecido com o nosso, ainda que o ambiente geográfico seja um pouco diferente, mas nós estamos trabalhando muito em desburocratização, muito em infraestrutura e muito em parcerias. Na parte de desburocratização, Minas está vivendo hoje um desafio que eu acho que o Mato Grosso vai viver do jeito que a gente está vivendo daqui a 10, 15 anos, que é o desafio da irrigação como único caminho para expandir produção. É porque o Mato Grosso hoje ainda tem muitas alternativas para a expansão de produção, nós não temos tantas mais. A nossa área de conversão de pastagem degradada é menor do que a do Mato Grosso, então nós temos uma topografia pior do que a do Mato Grosso, então a gente precisa tentar maximizar a capacidade produtiva em área, e hoje a gente tem um problema muito sério com licenciamento de irrigação, estamos trabalhando muito fortemente em liberar a irrigação no estado. Trabalhando em infraestrutura, acho que vocês têm um potencial, respondi isso aqui várias vezes, porque eu acho que ontem vocês devem ter tido uma palestra sobre a Ferrogrão, porque várias pessoas me perguntaram aí, falou, Matheus, o que você acha da questão de estrada férrea? Minas Gerais só é do tamanho que é hoje, porque nós temos a maior malha férrea do país e a maior malha de estradas do país. Não fosse isso, nós não seríamos do tamanho que nós somos. Nós temos 23 milhões de pessoas, nós temos um PIB de 1,2 trilhão de reais, porque nós temos estrada e estrada de ferro. Então, acho que vocês têm que conduzir essa discussão até o limite mesmo, porque ela é central para a gente ter desenvolvimento. E, óbvio, parceria nós viemos copiar aqui, porque o que vocês começaram lá atrás, com o que ficou conhecido no Brasil como PPP Caipira, é o que a gente faz hoje em Minas Gerais para viabilizar asfaltamento de estrada com o dinheiro das usinas de cana, por exemplo, em Minas Gerais. Acho que a gente tem muita coisa para aprender com vocês, porque vocês seguem na liderança nacional de produção de grãos, vocês seguem com políticas muito inovadoras e vocês seguem com parcerias estratégicas muito boas. O fato da gente estar aqui e eu ver sentado como administradores públicos, Miguel e Pivetta, ao mesmo tempo referências da produção, referências do mercado, me deixa muito entusiasmado, porque o Mato Grosso deu um recado lá atrás, que o resto do Brasil demorou a ouvir, que quem sabe gerir os seus próprios negócios tem melhor condição de gerir o ambiente público. Para a gente afastar essa ideia do burocrata profissional. O burocrata profissional, e eu sou servidor público de carreira, tá, gente? Eu sou procurador da Assembleia lá em Minas. Não tem problema nenhum ser burocrata profissional. Mas a gente tem que entender que tem problemas que demandam a complexidade do setor privado para a gente sair do outro lado, que é um setor muito mais complexo, demanda mais agilidade. Então eu acho que vocês já entenderam há mais tempo do que o resto do Brasil a importância dessas
parcerias entre o público e o privado. E acho que, em conjunto, a gente tem avançado na mesma direção. Então eu vejo agricultura de precisão aqui e lá caminhando na mesma pressa, mecanização inteligente na mesma velocidade, biotecnologia na mesma velocidade. Se a gente pegar essa feira que nós estamos aqui hoje e nos transportarmos para a semana que vem, para a FEMEC em Uberlândia, que é a feira de Uberlândia, nós vamos ver as mesmas discussões acontecendo. Sinal de que nós estamos falando de dois ambientes que estão se aproximando ao longo do tempo. Com um detalhe que eu acho que é um desafio comum nosso, por motivos diferentes. Vocês por conta das trades, nós por conta do mercado europeu de café. Ou a gente resolve a batalha da questão ambiental, ou esse negócio vai comer a gente lá na frente em algum momento. A Europa aprovou há 7 anos atrás uma lei, o Deforestation Act, no Parlamento Europeu, que diz que você não pode comprar produto que tenha na sua esteira de produção nada que tenha sido produzido em área que passou por desmatamento. É isso que diz o texto. O texto não diz quando o desmatamento aconteceu. Assim, aí eu começo com as perguntas, porque desmatamento acontece na Europa há 2000 anos, e aí eles falam assim, é injusto vocês produzirem à base de desmatamento, quando nós produzimos com desmatamento zero. Eu falei, mas claro, vocês não têm nenhuma floresta para desmatar mais, vocês já desmataram tudo que vocês tinham ao longo de 2000 anos, como é que vocês querem comparar? E esse desafio é um desafio complexo, porque apesar dele vir sobre o tema do meio ambiente, ele é na verdade uma barreira comercial à entrada dos nossos produtos, porque nós somos mais eficientes do que eles na produção de quase qualquer coisa. Eu achei uma graça quando o presidente da França falou que ele ia parar de comprar soja brasileira. Primeiro porque ele compra pouca soja brasileira, não ia nem fazer diferença nenhuma para a gente. Mas eu fiquei pensando se a pouca que ele compra, ele ia fazer o quê? Mandar arrancar os campos de lavanda da Provence francesa para plantar soja na França? Porque não ia funcionar. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque é sempre uma proteção de mercado. Esse fechamento parece afetar mais rapidamente Minas do que o Mato Grosso, porque a Europa é o nosso maior comprador de café. Vocês vendem muito pouco para a Europa. Mas não tenham dúvida, se você ler o texto diz, produto que tenha incorporado na cadeia produtiva qualquer material biológico que tenha sido produzido, ou seja, eu estou dizendo que a cadeia inteira, eu não posso vender o porco que é exportado da Ásia para a Europa, também não pode ter comido soja produzida no Brasil. Então a gente tem um problema em cadeia aí que vai atingir todos nós. Eu tenho até feito uma provocação, falo sempre para o produtor, falo, olha, você vai receber um estrangeiro na sua fazenda, ou um cara de São Paulo, um desses rapazinhos que vieram da Faria Lima para poder visitar a sua fazenda, não leva ele para visitar a produção não, leva ele para visitar a reserva. Roda com ele o dia inteirinho na reserva, tem reserva na sua fazenda para rodar o dia inteiro com ele. Na hora que ele estiver cansado de ver reserva, medo de ser comido por uma onça, você fala, você quer ver alguma coisa da produção ou nós podemos ir embora? Porque me impressiona muito essa visão de que nós somos os causadores da desertificação do mundo. É um discurso tão estúpido, porque quem morou na fazenda a vida inteira como eu, sabe que a gente bebe na fazenda a água que vem da mina, tá certo? Então eu sei que precisa ter fonte de água preservada. Aliás, recebi uma notícia hoje, prefeito, de que em Lucas, 100% das nascentes estão preservadas e mantidas. Então, meus parabéns, porque é bom fazer propaganda desse tipo de coisa, para toda vez que uma conversa fiada vier, fala assim, você sabia que em Lucas, 100% das nascentes, porque eu pergunto assim, lá na sua cidade, você mora onde mesmo? São Paulo. Pois é, lá sobrou alguma nascente ou vocês acabaram com todas? Porque eu acho que vocês pavimentaram 100% das nascentes em São Paulo. Então, para a gente fazer esse tipo de provocação, porque é muito interessante a cobrança que é feita da gente por gente ignorante da nossa realidade. Mas esse é um grande desafio. Acho, por outro lado, que a gente tem uma oportunidade que tem o risco de desaparecer conjunta, Mato Grosso, Minas Gerais, que é a oportunidade da discussão das energias renováveis. Vocês aqui são grandes produtores de energia hidrelétrica, é um dos estados que continua avançando em energia hidrelétrica, enquanto o resto do Brasil parou, foi o Mato Grosso, e são grandes produtores de etanol. Nós somos grandes produtores de energia fotovoltaica, a gente é o maior produtor de energia fotovoltaica do Brasil, né? Minas Gerais produz uma Itaipu de energia solar. E somos grandes produtores de etanol de cana. Cuidado, as nossas potencialidades estão ameaçadas. Porque
a conversinha da eletrificação da frota brasileira representa um risco para o Brasil que eu acho que não está sendo medido. Falei hoje no almoço, para quem estava comigo, que eu estou muito preocupado com a COP desse ano no Pará, porque o governo federal não tem nada para apresentar, chance grande deles apresentarem uma meta de transformação da frota de veículos leves em veículos elétricos. Serve para quê, sinceramente? Não sei se vocês têm esse número, mas esse número a gente tem que ter na cabeça o tempo todo. Um veículo movido a etanol polui 80% menos do que um veículo movido a gasolina. E custa 40% menos do que um veículo elétrico. E é produzido no Brasil. Nós estamos querendo comprar carro produzido na China, que vem para cá de navio, que custa 40% mais caro e tem quase a mesma eficiência energética do carro a etanol, a troco de quê? Nós temos que forçar o consumo de etanol. Em Minas Gerais, nós determinamos que nenhum carro da frota do estado pode ser movido a gasolina, 100% tem que ser movido a etanol, só pode abastecer com etanol, a gente só compra etanol para abastecer carro. Então, é o tipo de mensagem que a gente tem que fazer. Mateus, faz grande diferença? Faz grande diferença a mensagem. Para dizer para a pessoa, ao invés de você falar que você vai comprar um carro chinês elétrico, por que você não abastece o seu carro com etanol, ao invés de ficar pondo gasolina nele? Isso a gente tem que provocar na cabeça das pessoas, para elas terem a reflexão do desafio que a gente tem pela nossa frente. Mas, o outro ponto de ligação, então, além desse ponto de ligação dos desafios ambientais de energia renovável, o outro ponto de desafio que nós temos é o ponto de desafio do fato do nosso negócio agrícola ser essencialmente familiar. Nesse ponto, nós somos muito diferentes de São Paulo. Nós, mineiros, e nós, mato-grossenses. São Paulo tem uma estrutura agrícola muito empresarial. Então, você já tem em São Paulo inúmeros negócios que são de empresas. Eles são de grupos com capital aberto, com capital pulverizado, investimentos de fundo. Essa não é a nossa realidade na produção agrícola em Minas e não é a realidade da produção agrícola no Mato Grosso. É por isso que eu comecei a minha fala com vocês aqui dizendo que nós temos a aprender com essa experiência. A experiência de Minas, que está indo para a 8ª geração nos negócios agrícolas, e a experiência do Mato Grosso, que está passando pela primeira virada da propriedade agrícola dos produtores de grãos. É curioso, porque quando a gente fala de desafio no Mato Grosso, eu venho ao Mato Grosso quase todos os meses, há quase 10 anos, porque o José não brincou quando ele falou que eu fui professor dele, não, né? Eu fui professor dele na Fundação Dom Cabral, falando exatamente de governança familiar, governança dos grupos familiares. A gente está no Mato Grosso há quase 10 anos, lidando com as famílias, porque as famílias estão percebendo que elas têm um desafio pela frente delas, que é igual o desafio lá de Minas Gerais. Como é que eu faço para organizar o meu negócio pensando na chegada dos meus filhos? Quando eles são pititinhos assim, como esses duas gracinhas que estão chegando aqui na frente, é mais fácil da gente ter boa vontade com a discussão. Porque, como dizia meu pai, menino quando é pequeno é fofinho, dá vontade de morder. A gente devia comer quando é pequeno, porque depois cresce, tem opinião, dá trabalho, quer participar das coisas. Então, um pouco, o desafio é esse. É entender como é que a gente pega essas teteinhas pequenininhas e faz a transição para esses adultos complicados, dador de palpite, que quer dar palpite nos negócios que eles não entendem, que estão tentando entrar dentro do nosso negócio. Porque se a gente não fizer essa transição bem feita, nós corremos os riscos que correram em Minas Gerais. Então, aqui eu quero parar um minutinho para falar para vocês que Minas já errou sobre isso no passado. E que eu acho que vocês têm aqui uma oportunidade de errar menos. Por quê? Deixa eu só fazer uma apuração rápida aqui. Alguém aqui trabalha com o próprio pai? Seu pai te paga, eu vou perguntar para você, seu pai é dos que está do seu lado aí? Não olha para ele, olha só para mim, olho em mim. Seu pai te paga bem? Engraçado que pela risada eu acho que é não, mas eu estou te perguntando se seu pai te paga bem, porque essa é uma das principais discussões entre pais e filhos, né? Sabe como é que eu sei que uma pessoa é filha do proprietário? Eu pergunto, quanto você ganha? Se for um número redondo, é filho. Fala 10 mil, 15 mil, 20 mil.
O número que termina com 30, gente, é redondo. Ninguém que tem salário de mercado recebe um número redondo. Você não paga isso para o seu gerente. O salário do seu gerente da fazenda não é assim, do diretor da sua empresa não é assim, o do seu filho é assim. É porque isso não é salário, é também chamado de mesada. Outra coisa que é interessante, você é casada? Tem filhos? Você tem irmãos? Tem filhos, seus irmãos? Tem algum que não tem filho? Tem. O que não tem filho trabalha lá também? Não. Quando ele chegar para trabalhar, ele vai ganhar menos que você. Por quê? Porque salário de filho em empresa é Bolsa Família, gente. Depende de quantos filhos a pessoa tem. Fala, Mateus, esse filho precisa muito. Ele tem. Aí eu pergunto para ele assim, falo, como é que é a sua estrutura lá? Você tem diretorias? Aí o senador ele fala para mim assim, não, eu estou criando as diretorias. Eu falo, quantas são? Ele fala, eu tenho a mais velha, que é tal, eu tenho o do meio. Eu falo, não perguntei quantos filhos você tem, não, eu perguntei quantas diretorias você tem. Ele falou, não, mas eu vou criar uma para cada menino. Eu falei, gente, parabéns pelo planejamento genético. Você conseguiu ter um menino bom em comercial, um menino bom em financeiro, um menino bom em operação agrícola. Que coisa maravilhosa, né, gente? Pouca gente tem condição de ter uma produção tão especializada quando se fala de filho. Está melhor do que a seleção de sêmen da ABCZ. Então, é um negócio muito duro, gente, a gente pensar nos erros que a gente vê sendo cometidos todos os dias nos mesmos lugares, do mesmo jeito. Também é maravilhoso, porque eu já devo ter, aqui no Mato Grosso, certamente mais de 30 famílias que a gente atendeu ou atende. Ronaldo hoje, que é meu sócio, é que fica aqui rodando no Mato Grosso, que eu ando vindo menos ao Mato Grosso do que o normal. Mas eu já passaram mais de 150 famílias na minha mão. E em todas elas eu tenho a alegria de ouvir, no começo, o pai me falando assim, minha família é muito difícil. E no final eu pensando, engraçado, igualzinho todas as outras que eu visitei antes, porque no fundo a gente não vive problemas novos, né, gente? Os problemas são os mesmos. E aí eu volto a dizer, né? Dá para aprender com o erro do outro para tentar custar menos caro um pouquinho. O principal desafio para mim nas famílias empresárias rurais é a profissionalização. Eu acho que eu decepcionei um pouquinho o pessoal do Hub Green ali, porque eles me perguntaram assim, Mateus, o que você vê de oportunidade, de inovações que a gente tem pela frente no campo? Eu falei, olha, eu vou te falar uma coisa que talvez te surpreenda. Eu acho que tem muita coisa bacana em agricultura de precisão, muita coisa bacana em inteligência artificial de recomendação agronômica, muita coisa interessante em mecanização autônoma, mas nós precisamos urgentemente melhorar a gestão dentro das fazendas. Ela falou, como assim? Eu falei, vou te dar um exemplo simples. A gente pega todos os dados que a gente tem para garantir que a gente produza mais portalhão, tá certo, gente? Eu escolho como é que eu vou fazer a correção, eu escolho como é que eu vou fazer a adubação, combate de praga, seleção de semente, maquinário com base em aumentar a produção portalhão. Alguém para se perguntar quanto custou para produzir aquela saca? Porque no resto do mundo eu tenho um ponto em que eu interrompo o aumento da produção por talhão. Eu falo, gente, não vale a pena produzir 77 sacas por hectare nesse talhão, porque o que ele está me exigindo de intervenção não paga de volta. Nós estamos fazendo essa conta? Ou a gente só faz a conta no final para saber se a propriedade deu resultado ou não deu resultado? Porque os dados hoje nós temos, tá certo, gente? Isso no passado era difícil de fazer, mas hoje, gente, as máquinas rodam coletando dado o tempo inteirinho do que está acontecendo em cada linha. Qual uso nós estamos fazendo disso? Falei, então, e aí, Mateus, você está achando então que é uma grande inovação? Não estou precisando de uma grande inovação, não. Estou precisando de aplicar conceitos de gestão aos dados que eu já tenho dentro da fazenda. Nós estamos com as nossas máquinas, vou falar de maquinário. Jossi, você entrega uma máquina hoje na Case e o sujeito está usando 15% da tecnologia da máquina. Tá certo, gente? Ele regula a máquina do mesmo jeito que ele regulava a máquina que ele comprou há 15 anos atrás. E aí eu quero falar da importância. Matheus, o que isso tem a ver com os filhos? É porque acreditem em mim. A grande saída para essa passagem são os filhos. Porque eles ainda não estão viciados em fazer as coisas da forma como a gente sempre fez. É muito difícil mudar as coisas da forma como a gente sempre fez. Especialmente quando o que a gente sempre fez deu certo.
Eu falo que eu tenho uma alegria, eu só convivi com gente de sucesso, gente que deu certo. Não é que não existe gente que deu errado, não, é porque quem deu errado não vai assistir minha aula, que a minha aula é sobre sucessão, quem deu errado não tem nada para passar para frente, então a pessoa não vem conversar comigo, a pessoa que vem conversar comigo que deu certo. O problema desses meus alunos, desses meus clientes, é que é muito difícil convencer esse cara de que pode ter alguém que discorda dele e também está certo. E eu estou falando do filho dele, da filha dele. Ele não acredita. Eu falo, mas como assim? Olha onde eu estou, qual é a condição desse saco vazio de conhecimento, dessa ausência absoluta de experiência, desse palpiteiro profissional que é meu filho, tentar interferir na forma como eu conduzo os meus negócios. Fala, acredita em mim. O fato dele ser um saco vazio de conhecimento significa que também ele é um saco vazio de preconceitos. E, portanto, ele está disposto a tentar coisas que você não está disposto a tentar. Não estou falando para você ficar louco e jogar suas coisas na mão de um menino para ele fazer o que quiser. Mas pensar em como fazer essa sucessão, pensando em garantia de futuro, é uma coisa muito importante para os nossos estados. Eu não estou falando aqui da importância disso pessoal para você, do ponto de vista emocional, em que pese eu achar que é muito importante, viu gente? Porque não tem nada mais duro do que você chegar no final da sua jornada empresarial, no final da sua jornada de produção, e falar, o povo lá em casa está se matando. Não é raro eu encontrar um pai que fala, Matheus, quer saber de uma coisa? Eu vou esperar morrer, quando eu morrer, se matem aí. Quer saber o que vai acontecer? Não. Foi isso que fizeram em Minas Gerais, tá? Quando você olha lá aquele monte de sítiozinho de 60 hectares, foi exatamente isso que um pai falou lá atrás. Falou, eles que se matem. E o que aconteceu? Eles se mataram efetivamente. Dividiram, venderam, erraram, e errar sozinho é muito mais fácil que errar em conjunto. E a gente vive hoje uma realidade fragmentada, em que eu não falo em expansão diária de grãos em Minas Gerais, porque eu não consigo unificar 1.000 hectares para justificar comprar uma colheitadeira. Não consigo, não tem jeito de unificar 1.000 hectares. Agora, você imagina que loucura é essa? Então, eu chamo a atenção de vocês para essa oportunidade que Minas perdeu há 100 anos atrás e que vocês aqui estão tendo ela de novo, porque o Mato Grosso já passou por isso antes com a pecuária, tá certo, gente? Isso que eu estou falando já aconteceu aqui, com a pecuária. Quantas famílias da grande pecuária mato-grossense desapareceram? Não existem mais da pecuária de 50 anos atrás. Vocês sabem de quem que eu estou falando? Você pensa aí que você vai lembrar. O pessoal do Mato Grosso do Sul, tem vários casos que as famílias ainda estão por aí. Você fala, gente, como é que pode? Esse povo tinha um volume enorme de gado no Pantanal. Cadê? Cadê esse povo? Derreteram por falta de sucessão. Então, a minha provocação para vocês é, o Mato Grosso, e isso aconteceu só aqui, não aconteceu em nenhum outro lugar, nem no Mato Grosso do Sul aconteceu desse jeito, recebeu uma segunda chance. A chance de, na conversão da pecuária para a agricultura, poder fazer a sucessão de uma outra forma. A sucessão de uma forma mais acertada, com planejamento, preparação e transição de liderança para garantir o quê? Continuidade, para garantir prosperidade. Então, a minha provocação para vocês, eu prometo que eu não quero me alongar, acho que já estou no meu final aqui, é provocar esse comichão para dizer assim, será que lá em casa eu estou ganhando bem segundo qual critério? Eu tive uma filha que me respondeu como ela outro dia numa conversa, de 1 a 1, e eu achei que era mentira. Depois eu fui investigar e era verdade. Ela estava ganhando bem demais, porque ela estava indo trabalhar 2 dias por semana, só meio turno, o pai pagava toda a despesa de educação dos filhos dela e ainda dava 35 mil reais para ela por mês. Aí eu falei, eu quero ser filho desse sujeito, porque... E eu fui tentar entender por quê e percebi que tinha um filho solteiro lá nessa casa, que morava ainda com os pais, que trabalhava com o pai todos os dias e era o gerente agronômico dele nas fazendas, que estava ganhando 7 mil reais por mês. Eu fui sentar com o pai e perguntei, falei, mas como é isso? Ele falou, Matheus, esse menino não precisa de dinheiro para nada, ele mora aqui em casa, eu vou pagar ele para quê? Gente, percebam, o pai acha que ele está resolvendo um problema, esses filhos vão se odiar no futuro.
O filho homem que está recebendo 7 mil reais vai odiar a irmã dele porque ele foi explorado, e a irmã vai odiar o irmão porque quando forem só os dois, ele vai exigir tudo que ele não recebeu, ele vai exigir, porque ele é que toca o negócio, e se não pagar já era. Está estragando a preparação dos sucessores, porque esse sujeito ele está muito estimulado a ir embora. Se bem que quer trabalhar com o pai, não, quer trabalhar com outra pessoa para ganhar 7 mil reais por mês para fazer um negócio que se ele tivesse fazendo para qualquer pessoa ele ia ganhar 20. Ah, mas aí tem a frase famosa, né? Todo filho já ouviu isso algum dia. Meu filho, isso vai ser seu um dia. Gente, mas isso não é suficiente para levar a gente para o outro lado, especialmente onde eu tenho mais de um filho. Está atrapalhando a transição de liderança. Porque se eu espero que esse menino tenha autoridade para tocar o negócio quando o pai faltar, a irmã tem que olhar para ele e entender que ele tem autoridade para tocar o negócio. Isso significa ser reconhecido e valorizado pelo trabalho que está fazendo. E aí eu posso colocar em risco a continuidade. Eu fico feliz de ver que a cada dia a gente tem mais exemplos de ações para formar a próxima geração. Lá em Minas, por exemplo, a nossa Emater, nossa ATER, ela tem trabalhado na formação do jovem, desde o grande proprietário até o microproprietário, para ensinar o cara a operar, porque não adianta você ser filho de fazendeiro e nunca ter plantado na vida. Produtor de tablet não serve para tocar negócio. Eu não estou dizendo que ele vai ter que operar uma máquina a vida inteira, mas saber o que acontece dentro do campo, ele tem que saber. É o mínimo para ele poder comandar no futuro. Então a gente tem feito a nossa parte e acho que é importante a gente ter iniciativas que permitam a sensibilização desde criança. A gente começou com um negócio maluco no Brasil recentemente, não levar os meninos para a fazenda mais. Não leva as crianças para a fazenda. Ao contrário, a fazenda vira aquele negócio que distancia o pai do filho. O menino vai crescendo com raiva da fazenda no final das contas, porque a fazenda é o que impede o convívio familiar. Então não vamos cometer esses erros. Eu queria dividir com vocês alguns casos, mas eu vou, ao invés de tratar cada um dos casos, eu vou escolher um desses casos aqui, que eu acho que é um caso que me impactou e que mostra como é que as coisas podem funcionar, né? Nós temos um cliente que ele tem uma propriedade de pecuária de bom porte. E vocês sabem que se o agronegócio não é muito receptivo à presença feminina, a pecuária dentro do agronegócio é menos receptiva à presença feminina ainda, não é? A agricultura ainda hoje em dia é um pouco melhor, mas a pecuária é muito dura para a presença feminina na operação. Então a filha, quando ela começou a tentar entrar, ela encontrou muitas resistências, não do pai, o pai até foi muito aberto com ela, mas muitas resistências na entrada. E aí nós fomos conversando e ela resolveu tentar se formar melhor. Ela falou, o jeito que eu tenho para conquistar meu espaço aqui é ter conhecimento. Só que no conhecimento que ela foi desenvolvendo, ela percebeu uma coisa que ninguém tinha percebido na família. Eu até comentei isso mais cedo com alguém. Que no Brasil está começando a se produzir vinho de alta qualidade, quando você tem algumas características de solo mesmo em regiões mais quentes. Ela foi atrás de uns pesquisadores que tinham desenvolvido a técnica da poda invertida, que é esse negócio de você podar a parreira no verão para ela ser forçada a dar uva no inverno, e aí ter menos açúcar e ficar mais própria para o vinho. E olhando a propriedade deles, ela chegou à conclusão que tinha uma parcela da propriedade deles que tem um solo mais pobre, que é muito próprio para a uva, porque a uva não pode ter solo muito rico. A uva precisa sofrer para poder dar a fruta de qualidade. Então ela falou, pai, eu queria implantar aqui uma plantação de uva. Aí ele falou, nós vamos vender no sacolão só para eu entender. Ela falou, não, eu quero uva para vinho. Ele falou, minha filha, você está louca? Foi o adjetivo mais tranquilo que ela recebeu. Mas o que eu percebi? Esse pessoal veio trabalhando ao longo de alguns anos, ela no convencimento do pai, o pai na organização da presença dela dentro do negócio, junto com os irmãos, continuavam mexendo com pecuária, e ele criou um ambiente em que eles todos concordaram em separar uma gleba de 15 hectares para que ela pudesse fazer aquilo. Gente, o que são 15 hectares dentro de uma propriedade?
Acreditem ou não, para vinho é muito, tá certo, gente? Você tem vinícolas importantes em Portugal e na França que tem produção de 30, 45 hectares. É muito raro um vinho de qualidade ser produzido em mais de 100 hectares em qualquer lugar do mundo. Deram uma primeira gleba de 15 hectares, ela plantou, o pai gostou, porque achou bonito. Além de tudo, realmente, Parreira é muito bonito, né? Parreiral é muito bonito. Permitiu que ela expandisse para 30 hectares, perguntou se ela queria mais, falou, não, mais a gente não dá conta. Começaram a produzir o vinho e estão já agora na 5ª safra. Fazem um vinho envelhecido de 3 anos, o que significa que eles já começaram a vender vinho há 2 anos atrás. Ganharam prêmios no Brasil inteiro, já ganharam alguns prêmios internacionais e, pasmem, ocupando uma fração inferior a 5% da área total da fazenda, ela conseguiu aumentar em 85% a receita que a família tem na fazenda hoje. Então hoje se pergunta para esse cara, ele é produtor de carne, mas o que está trazendo dinheiro para a família é produzir vinho. E isso só foi possível porque ele conseguiu construir com um dos filhos um processo de sucessão saudável, construtivo, alocou dinheiro, alocou tempo, discutiu como é que seria, mexeu na fórmula de remuneração, abriu a possibilidade de uma empresa muito mais profissional do que a que ele tinha no passado, e todo mundo é feliz com essa decisão. Os irmãos que estão na pecuária estão felicíssimos com o que está acontecendo. Eles estão começando a perceber que quanto mais intensiva for a pecuária que eles têm, mais espaço eles vão ter para fazer mais vinho e, portanto, conseguir continuar crescendo no que eles estão fazendo. E aí você fala, Mateus, você está sugerindo então que a gente comece a produzir vinho aqui nas fazendas do Mato Grosso? Não, eu estou sugerindo que a gente esteja aberto, porque há aqueles que vão ficando mais velhos e vão ficando mais doidos, mas a maioria das pessoas fica mais velha e fica mais conservadora. Eu não sei se alguém aqui teve a oportunidade, quando era criança, andar de montanha-russa e voltou depois de adulto. O grito tem motivos completamente diferentes, não é? Porque quando criança você grita de emoção, quando adulto você grita de raiva de ter se permitido fazer aquela imbecilidade que é entrar dentro de um negócio que faz aquela... É porque é natural do ser humano que a gente fique mais conservador ao longo do tempo. Você tem uns que vão ficar mais doidos ao longo do tempo, tipo Jossi Piscine, que chega num determinado ponto da vida, ao invés de começar a parar de fazer negócio novo, resolve começar a construir usina de etanol. Mas, brincadeiras à parte, na maioria das famílias, essa disrupção virá porque alguém mais novo veio e falou assim, ó, nós estamos deixando uma oportunidade na mesa. Está ficando dinheiro e oportunidade para trás. Estamos prontos para ter essa conversa? Ou nós vamos fazer daquele jeito? Quando eu morrer, as brigas aí, ver como é que eles fazem. Eu espero que vocês tenham essa leitura que faltou aos mineiros lá atrás. Essa visão de que tem coisa para acontecer com a ajuda dos filhos da gente. Em Minas Gerais a gente está percebendo isso agora, mas eu gosto dessa imagem porque ela mostra bem o que é a minha realidade em Minas hoje. O sujeito ele tem que dividir espaço com as placas solar, uma plantação de café, um gado confinado, porque a propriedade dele virou uma chácara, em que ele não consegue fazer nada em escala mais. Ah, Mateus, então a agricultura em Minas Gerais está fadada ao insucesso. Não, mas a nossa dificuldade vai ser muito maior do que a de vocês. Prosperar no ambiente agrícola de Minas Gerais é um desafio maior, porque as áreas estão fragmentadas, porque eu preciso ter 6, 7 atividades dentro da mesma área para conseguir sair do outro lado, porque tudo vai ficando mais difícil, porque a gente não conseguiu fazer a formação de grupos empresariais, familiares, agrícolas lá atrás. E eu acho que nós não devíamos perder essa oportunidade aqui. Nós temos muitos compromissos que precisam ser feitos na parte do governo com o agro. Nós temos o problema do financiamento, nós temos o problema do suporte técnico, nós temos o problema regulatório, mas eu estou igual aquele negócio do presidente dos Estados Unidos. Você lembra daquele negócio da época de chamar o cara para a guerra? Tinha aquele sujeito que olhava e falava, não pergunte o que os Estados Unidos podem fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelos Estados Unidos. Eu estou mais ou menos nesse ponto. Não fique se perguntando o que o governo vai fazer pela sua família, pelo seu negócio no agronegócio brasileiro, porque infelizmente a notícia que eu tenho para te dar é que o governo não gosta da gente. Se pergunte, e olha que o Mato Grosso não é assim enquanto estado, nem Lucas é assim enquanto cidade não, mas o Brasil é assim enquanto país. Eles não gostam do agronegócio. Mas nós temos muita coisa para fazer pela família da gente, então assim, não esperem, essa é a minha ponderação,
Não esperem o que vem de fora, trabalhem na formação do legado de vocês, como nós estamos tentando formar o nosso legado lá. Eu tenho muito orgulho de falar, quem aqui é gaúcho, só para ver quem que eu vou irritar dessa vez. Deixa eu ficar mais para cá um pouco. Eu tenho muito orgulho de falar que hoje, porque falar que o melhor queijo do Brasil é feito em Minas Gerais não causa perplexidade em ninguém. Mas quem é que sabia que todos os azeites mais premiados do Brasil hoje são produzidos em Minas Gerais? Nós ganhamos 15 das 17 medalhas de ouro de vinho da última competição italiana de vinhos brasileiros. Ganhamos 13 dos 15 vinhos brasileiros premiados na última competição francesa. Nós vamos nos transformar nos maiores produtores de frutas do Brasil. Nós vamos passar o polo de Petrolina, é uma questão de tempo. Nós estamos fazendo o possível para a gente ter excelência produtiva. Só que o que me anima aqui é que vocês já têm excelência produtiva. Vocês são os melhores em todas as produções que vocês resolveram fazer. Vocês são os melhores em soja, em produtividade. Vocês são os melhores em milho, em produtividade. Vocês começaram a mexer com gergelim ontem. Vocês já são os melhores em produção de gergelim. Então, eu fico muito animado com isso, porque vocês aqui têm uma capacidade operacional produtiva invejável, que não se encontra no resto do país. E quando vocês aproveitarem isso para deixar o legado da transferência para a próxima geração, quem ganha com isso é todo mundo. Porque nós precisamos do agronegócio do país enquanto motor econômico. Eu não quero tomar mais tempo de vocês, mas eu termino com uma provocação. Eu fui visitar uma família recentemente, numa pequena propriedade produtora de queijo, numa cidade que se chama São João Batista do Glória. Esse casal, eles tinham, Leucé e o Renato, eles tinham uma loja de material de construção e eles quebraram há alguns anos atrás, e a única coisa que sobrou para eles foi um sítio de 12 hectares. Desses 12 hectares, 4,5 hectares são reserva. Então, na verdade, eles têm 7,5 hectares de pasto. E eles resolveram que iam criar vaca. É o que tinha para fazer. Vaca para leite. Estavam tirando 120 litros de leite por dia. Isso significava uma renda de R$300 por dia com leite. No final do mês, eles estavam conseguindo juntar aí R$9.000, gastavam R$5.000 para manter o sítio, R$4.000 de renda. Tá até bom. Eles resolveram fazer a parte deles de estudo, buscar conhecimento, informação. Nós ajudamos muito no estado com certificação de queijo, apoio técnico de Emater. Fui visitar esse casal há 6 meses. Ele conseguiu melhorar um pouco o rebanho dele, tem umas vacas cruzadas Jersey lá para ter mais manteiga no leite. Ele conseguiu melhorar o trato que ele dá, então ele está tirando agora 200 litros por dia. Ao invés de vender o leite, a mulher dele fez os cursos de queijo, e como a gente está vendendo queijo para o Brasil inteiro agora, porque nós conseguimos certificar o queijo mineiro, e o queijo mineiro foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Material da Humanidade, ela vende cada queijo por R$100. Se for um queijo casca florida, que é esse queijo mofado por fora, R$120 e ele pesa metade do outro. É um queijo que faz com 5 litros de leite ao invés de 10 litros de leite. Final disso, ela faz 20 queijos por dia, então ela está faturando entre 2.000 e 3.500 por dia, dependendo se foi queijo casca florida ou se foi queijo Minas. No final do mês, ela está faturando R$65.000 com um custo de R$30.000 para manter a fazenda, R$35.000 líquido por mês em 7,5 hectares. Isso significa, gente, que cada hectare dela está rendendo para ela R$7.000 líquido por mês. Na safra ano, então, dela, na safra de gado dela, ela está tendo R$80.000 de resultado líquido por hectare. E a pergunta que eu faço é: nós já chegamos nos R$80.000 líquido por hectare ou ainda não? Porque se nós não chegamos, aparentemente tem mais alguma coisa para a gente fazer. Mateus, não dá para você comparar a minha produção de soja de 30.000 hectares com a produção de queijo em 7,5 hectares. Não, realmente não dá.
Eu espero que você esteja ganhando muito mais do que isso, porque afinal de contas você tem estrutura de capital, gente e mecanização para poder ganhar mais dinheiro que ela. Tem oportunidades, gente. Eu podia estar falando da moça do vinho, eu podia estar falando de grandes negócios que estão diversificando em todas as direções que a gente tem. Podia falar do pessoal que está fazendo agora, produzindo laranja junto com soja irrigada para poder aproveitar as calcinhas do pivô central, para você não deixar a calcinha do pivô central sem algum tipo de plantio. Eu podia falar de quem está produzindo associados, como vocês estão produzindo o gergelim, mas outros associados que estão dando um dinheiro um pouco melhor quando você faz travamento internacional prévio com safras especializadas que não são consumidas no Brasil. A gente pode falar de um monte de coisa. A gente pode falar do mal que faz para a gente consumir crédito de curto prazo, e por que a gente não estrutura o crédito de longo prazo dentro das nossas fazendas, nos obrigando a fazer quitação anual de débito, independente de quanto esteja a commodity. A gente pode falar da nossa dificuldade de travar pelo menos o nosso custo na hora que a gente começa a fazer a compra, de como é que a gente perde dinheiro para as químicas quando a gente compra para pagamento a prazo, porque não é só o juro que ela cobra da gente, é o desconto que ela não nos concede. Eu posso falar de 1 milhão de coisas em que a gente tem dinheiro ficando para trás dentro da mesa, e a resposta de todos os produtores vai ser a mesma para mim, fala, eu sou um só, eu não consigo olhar tudo isso ao mesmo tempo. E a minha resposta para você é, você não é um só, você tem uma família inteira para trabalhar ao seu lado, desde que a gente consiga organizar isso para funcionar bem. Obrigado, gente. Boa tarde.